livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo ensinou o seguinte: deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aos Tessalonicenses, o mesmo apóstolo exortou: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E de novo, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. As duas porções, você notou, falam ou enfatizam o ato de cantar ao Senhor. A primeira nos diz que cantar é o que faz aquele que é cheio do Espírito Santo. A segunda destaca o ministério de instrução do canto. E as duas juntas exaltam a vida e o poder do canto congregacional. Há uma variedade de música aqui: hinos, salmos e cânticos espirituais. E há a exortação para se cantar uns com os outros e até uns para os outros. É por isso, queridos, que eu concordo com o pastor Tony Merida, que escreveu: uma igreja saudável é uma igreja que canta ao Senhor em comunidade. É o que queremos ser aqui. É o que queremos fazer domingo após domingo. Queremos cantar músicas que estão fundamentadas nas verdades da palavra. Queremos cantar músicas que exaltam somente a Deus e a sua obra. Queremos cantar músicas que sejam capazes de envolver todos os crentes que cultuam conosco. Mas por quê? Por que nos reunimos semana após semana para, entre outras coisas, cantar ao Senhor? É uma boa pergunta. Apocalipse capítulo 19 não é a única resposta, mas certamente ele nos oferece excelentes respostas. Todas elas giram em torno da palavra bíblica aleluia. Vamos ler o verso 1 para começar? Ou ao menos parte dele. O texto inspirado diz: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos nesta manhã de domingo, pelo grande privilégio que temos de ser parte de um culto. Culto a Deus é um encontro contigo, e eis o que vivenciamos aqui. Tua palavra nos ensina que o Senhor habita no meio dos louvores de teu povo. E como aprendemos com Apocalipse, por meio do Espírito, o próprio Jesus passeia entre nós. Nós cantamos, oramos e ofertamos diante de Ti. Mas agora, ó Deus, nós queremos receber de Ti Teu conselho, Tua sabedoria, Tua palavra que nos dá vida e descanso de alma. Fala conosco, ó Espírito. Nós dependemos de Ti e oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Aleluia, como sabemos, é uma palavra universal. Ela ultrapassou as barreiras do hebraico e, sem sofrer muitas alterações, é cantada
em inúmeras línguas dos homens. Por quê? Qual é o seu significado? Você sabe? Aleluia é a junção de duas pequenas palavras no hebraico. Juntas significam cantar ao Senhor, ou mais popularmente conhecido, Deus seja louvado. E é o que encontramos ao final do Apocalipse. Curiosamente, o Novo Testamento termina com cânticos de aleluia. Assim como o saltério dos Hebreus desce as cortinas também com cânticos de aleluia. Os salmos de aleluia, muito provavelmente, foram cantados pelo próprio Jesus e seus discípulos, na noite em que ele instituiu a ceia, horas antes de sua morte na cruz. Por isso podemos dizer que nos evangelhos, nossos irmãos cantaram as portas da salvação, enquanto que no Apocalipse, eles cantam por causa ou em resposta à salvação. E é claro, é o que precisamos fazer também, queridos, diante de tudo o que sabemos. Como os santos nos céus, como os santos na terra, nós também nos reunimos aqui para dizer aleluia. Deus seja louvado. Por que cantamos? Ou por que queremos dizer aleluia ao nosso Deus nesta manhã? Bem, segundo João, em primeiro lugar, nós precisamos cantar aleluia, porque a Babilônia será condenada. De novo a Babilônia, pastor. Pensei que a gente já tinha terminado. Os últimos 2 capítulos nos falaram exaustivamente sobre a queda da Babilônia, ou sobre a queda do sistema do mundo. Então, por que a repetição aqui? Não é tanto uma repetição, gente. É um resultado da queda dela. No capítulo 18, os santos foram chamados a cantar a justiça de Deus. Mas é só aqui que nós ouvimos a sua música. Qual é? Sobre o que cantam. Versos 1, 2 e 3. Outra vez, depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. São os 2 primeiros aleluias da passagem. Um celebra a salvação do povo de Deus, e o outro celebra o juízo da Babilônia. Por um lado, os santos nos chamam a cantar a salvação, o poder e a glória do Senhor. Por outro, eles nos chamam a cantar a justiça de Deus sendo derramada sobre o mundo. E tem um detalhe, gente. Segundo João, no dia do juízo, não é a igreja que vai sofrer. É o mundo que vai cair para nunca mais se levantar. Percebeu isso? É o que João quer comunicar com esta imagem da fumaça que dela sobe para sempre. Trata-se da linguagem bíblica para descrever o próprio inferno, para onde seguirão todos os inimigos de Deus. E apesar disso, e diferentemente de tantos cristãos dos nossos dias, os céus não se calam com a notícia do inferno.
eles continuam cantando. Eles explodem em adoração ao Senhor. Versos 4 e 5. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Os 24 anciãos, representando a totalidade da igreja, as 12 tribos do AT, os 12 apóstolos do NT, e os 4 seres viventes, representando os anjos mais próximos do trono. Todos eles concordam com o juízo de Deus e dizem: Amém, assim seja. Todos eles também louvam a Deus pelo juízo da Babilônia, quando cantam mais um aleluia. E eles não são os únicos. O próprio Deus, ou certamente alguém bem próximo dele, convoca aqui todos os servos do Senhor à adoração. Cantem a Deus. Vamos fazê-lo, queridos. Por que deveríamos? Por que deveríamos cantar aleluia? Deus seja louvado nesta manhã, segundo este texto. Nós precisamos fazê-lo porque salvação, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Não é o que cantamos domingo após domingo aqui. Nós não nos reunimos para celebrar o que fizemos durante a semana. Nós nos encontramos para celebrar o que Deus fez para nos salvar. Nós não somos o povo que se salva. Nós somos o povo que precisa ser salvo por Deus. Nós não cremos em salvação por obras ou bondade. Nós cremos que a salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus, e que por pura graça dele e não mérito nosso, ele nos deu em Cristo Jesus. Por isso nós cantamos aleluia, Deus seja louvado. Nós nos reunimos para cantar ao Deus que pode salvar. Eles cantavam ao Deus que tem salvação, poder e glória. Nós cantamos ao Deus que pode salvar. Nós temos inúmeras provas na Escritura de que Deus é capaz de salvar. Pense nos grandes marcos da Bíblia: criação, Êxodo, nascimento de Cristo, morte, ressurreição do Salvador. Nosso Deus pode salvar. Nós temos inúmeras provas em nossa própria existência, gente. Olhemos para trás. Onde estávamos quando o Evangelho nos alcançou? Quem éramos? Do que Cristo nos libertou? E em quem Ele está nos transformando por seu poder agora? Nosso Deus é poderoso. Por isso cantamos aleluia. Mas é claro que nem todos o reconhecem assim. Ele não é glorioso, pesado, valioso, bem visto em muitos círculos deste mundo. Em breve, porém, quando Ele julgar o mundo com justiça, ninguém terá dúvida. Ele será reconhecido como o ser mais justo, valioso, belo e pesado em juízo. Todos, querendo ou não, lhe darão glória e louvor. Por isso também cantamos aleluia ao nosso Deus.
Uma segunda resposta, de acordo com o que ouvimos, é: nós cantamos aleluia ao nosso Deus porque Ele vai condenar o mundo sedutor e perseguidor. Por mais fortes que sejamos, muitas vezes nós perdemos para o mundo. Nós somos seduzidos por seus valores, por suas propostas, por suas tentações. Como foi que me deixei enganar de novo? Um crente pensa: por que não vi a proposta mundana que me veio? Como fui tão fraco? Por que me coloquei em perigo? Em outros momentos, por graça de Deus, nós somos capazes de resistir às tentações. Não cedemos ao pecado. Não seguimos o fluxo do mundo que é inimigo de Deus. E então sofremos, gente. Nós temos ouvido repetidamente: se o mundo não consegue nos seduzir, ele vai nos perseguir. Tem sido assim desde o Éden. Será assim até o retorno de Cristo. Essa é a vida cristã real. Às vezes, vencemos o mundo e sofremos no mundo por isso. Às vezes, somos seduzidos por ele e perdemos batalhas. Você é um crente? Isso vai mudar em breve. E é por isso que devemos cantar: em breve Deus condenará o mundo a um lugar em que a fumaça subirá para sempre. Na prática, esta imagem do Apocalipse está nos comunicando duas coisas: sofrimento eterno do mundo e libertação eterna dos crentes. O mundo que tantas vezes nos engana e nos vence, ao fim da história será golpeado por Cristo e nunca mais levantará um dedo que seja contra você. Deus seja louvado. Mas quem é que pode cantar aleluia ao nosso Deus? Eu e você ouvimos o convite, tem por destinatários os servos, os que temem a Deus, todos os pequenos e os grandes. Eis uma boa descrição do que significa ser crente no mundo. Para começo de história, nós somos servos. Sabe o que a palavra significa no grego original? Escravos. E o que ela comunica é que nós somos propriedade, possessão de Deus. Certo menino construiu um barco de brinquedo e acabou perdendo no lago da cidade. Dias depois ele viu o mesmo barco numa loja. Ele entrou, pegou o barco e disse: esse barco é meu. Ao que o dono da loja gritou: pode ser, por $20. O menino saiu da loja, pediu uma ajudinha ao pai, trabalhou por semanas ao lado do pai, voltou à loja, comprou o barco e, segurando o barco, disse para o barco: agora você é meu 2 vezes. Uma porque eu o construí e outra porque agora eu o comprei com o meu dinheiro. Nós somos de Deus, porque primeiro Ele nos fez, todos os seres humanos, reconhecendo ou não. E nós somos de Deus, porque por meio do sangue de Cristo, Ele nos comprou para si. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quem pode cantar, irmãos? Lembre-se disso, nós somos servos, propriedade dele. Nós não somos parte de uma ONG aqui. Você sabia disso? Nós não somos voluntários de uma ONG.
Nós não defendemos uma bandeira política por escolha própria, da qual podemos nos afastar quando quisermos. Nós não mandamos mais em nós mesmos. Nós não ditamos mais as regras, nem mesmo sobre o nosso corpo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nos prostramos diante dele e vivemos para a glória dele. Todos nós. Quem pode cantar? Todos, os pequenos e os grandes. Gente, é o mundo que divide pessoas por classes. E são as pessoas mundanas, sem o Espírito, que se afastam de pessoas, ou que afastam outras pessoas para longe, porque se sentem superiores. Não é como as coisas funcionam no céu. Não é como deveriam funcionar aqui. Nosso reino é outro. Nossos valores são outros. Amém, queridos? No povo de Deus, para assombro do mundo, um pedreiro pode ministrar a palavra aos médicos, como acontece nessa igreja. No meio do povo de Deus, porteiros se casam com doutores da faculdade. Eu fiz um casamento assim outro dia e eu chorei quando vi a certidão de casamento, a descrição ali das profissões de um e de outro. Eu olhei e disse: é isso mesmo? É. O poder do Evangelho de quebrar barreiras e de unir pequenos e grandes em um mesmo povo, cheio de amor por Jesus. Nós somos todos iguais quando nos colocamos ao pé do trono de Deus. Só não somos iguais a Ele. Por isso temos que temê-lo. Nós somos pecadores, salvos pela mesma graça. Por isso todos, servos grandes e pequenos, podem estar na presença de Deus. Mas nós não somos iguais a Ele. Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é grande e eu e você pequenos. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é o Salvador e nós somos o povo que precisa de salvação. Por isso, embora tenhamos livre acesso a Ele por causa de Cristo, Hebreus 4 nos garante isso. Nós nos aproximamos com ousadia e reverência, com alegria, mas em temor e tremor, sabendo que nós só estamos na presença do Rei da Glória, porque por pura graça Ele, que podia nos pisar por nossos pecados, nos arrebatou para a salvação por meio de seu Filho. A Deus seja a glória, irmãos. Nós louvamos a Deus por isso. Porque mais cantamos aleluia. Segundo João, nós precisamos cantar aleluia, porque o casamento do Cordeiro chegará. Está começando a ficar bem interessante o Apocalipse. Versos 6, 7 e 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Por quê? Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. É o quarto e último aleluia da passagem. E como tinha que ser, ele é o mais forte de todos.
João os compara ao som de muitas águas, ou ao ribombar de fortes trovões. E o que cantam os santos na glória com tanto fervor, irmãos? Simples, mas poderoso, que o nosso Deus reina. Eles não estão falando de um reino diferente, de um reino que ainda não conhecemos, de um reino do qual nós não somos parte. É o mesmo reino no qual nós fomos inseridos por obra de Cristo e do Espírito. Eles explodem em adoração porque agora eles veem este mesmo reino em seu estado de plenitude. E por isso o comparam a um casamento, chamam-no de o casamento do Cordeiro. É por isso que os céus explodem em aleluia. E é por isso que os presentes convidam uns aos outros: vamos nos alegrar. Porque o que aconteceu? A grande prostituta caiu, e a verdadeira noiva está se levantando para reinar. É chegado o casamento do Cordeiro. Os dois testamentos empregam a mesma imagem para falar do relacionamento de Deus e de seu povo. O próprio Jesus se apresentou assim. Por isso Jonathan Edwards, o autor sobre quem eu escrevi, dizia que uma das razões por trás da criação do mundo era essa. Deus estava reunindo uma noiva para entregar ao seu bendito Filho. Chegou a hora, mas talvez alguém pergunte: por que demorou tanto, pastor? Você ouviu? A noiva estava se preparando. Em parte, o texto diz que foi-lhe dado um vestido, ou seja, ela não o comprou, ela o recebeu. Mas também ficamos sabendo que o vestido são os atos justos dos santos, ou seja, o que a noiva recebeu de graça, ela agora exibe, revela em sua vida diária. Pastor, mas ainda estamos falando de algo que está no futuro para nós. O que se tem para hoje neste texto? Para aqueles que vivem na expectativa ou aguardando este casamento. Tem alguma coisa? Tem, gente. Versos 9 e 10. João ouviu e registrou, e o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm firmes ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa é a quarta bem-aventurança do Apocalipse. No capítulo 1, os leitores. E no 14, os que morrem no Senhor são declarados abençoados. No 16, os que conservam suas vestes. E neste, os convidados para o banquete são chamados de felizes. Preste atenção. Eles nem chegaram ainda, mas já são felizes. Ainda não estão no céu, mas na terra eles já se encontram de posse do convite para o casamento. O convite é algo tão abençoador que João, tomado de alegria, caiu aos pés do anjo para adorá-lo, gente. E ele só não o fez porque foi impedido e orientado. Não, João, não me adore, eu sou um servo como você.
Eu sou um servo como os seus irmãos que se mantêm firmes no testemunho de Jesus. Adore somente a Deus. Você consegue imaginar esta cena, gente? Se João ficou admirado com a beleza e o poder da Babilônia, a grande prostituta, se lembram? Como não ficaria agora confuso diante da glória e beleza de um anjo poderoso do Senhor? Mas é claro que não está certo. Adoração só a Deus, porém tem um detalhe. E ele fala de como somos abençoados hoje, mesmo antes de chegarmos lá. Do que é que eu estou falando? Da antecipação da glória celestial. É o que João está vivendo no Apocalipse, gente. Não podemos nos esquecer deste fato. João está preso na ilha de Patmos. Não é o melhor lugar do mundo, não é a melhor experiência da vida. Ele se acha preso, distante de sua família e de seus irmãos na fé. Mas por um momento, por graça de Deus, ele vê o céu, ele ouve o céu, e por isso ele é tomado de alegria e de admiração. Não sei se você valoriza o culto ao Senhor tanto quanto eu gostaria, mas é o que está em jogo a cada semana. Antecipação da glória celestial. Por vezes chegamos aqui depois de uma semana extremamente difícil, pesada. Metas não foram batidas, compromissos ficaram para a semana seguinte. Ou é uma doença que se agravou, um problema familiar que se agigantou. É assim ou não? Chegamos aqui às vezes. E de repente, enquanto cantamos com o povo de Deus, ouvimos a voz do povo de Deus, aprendemos a palavra de Deus, as coisas vão mudando. Começamos a nos sentir abençoados. Os problemas ainda são os mesmos, mas não nos perturbam tanto. As situações ainda estão lá, mas não nos amedrontam mais. Parece até que momentaneamente nós fomos transportados para um outro mundo. E é exatamente o que acontece em um encontro com Cristo. Por causa dele, mesmo que ainda não tenhamos chegado ao casamento, gente, nós já temos o convite em mãos. Por causa dele, ainda que não tenhamos condições de experimentar o reino em sua plenitude, é algo que está no futuro. Nós já estamos na presença do Rei da Glória. É muita coisa. Esse encontro espiritual com Jesus nos cultos é o que nos enche de esperança diante dos maiores sofrimentos da vida. E é o que nos protege, é o que nos guarda diante dos maiores encantos deste mundo, pois nós sabemos e somos relembrados aqui: os sofrimentos vão passar, e os encantos deste mundo não podem se comparar com aquilo que Deus tem reservado para os seus na glória dos céus. Por isso, irmão, não se deixe enganar por propostas utópicas que prometem céu na terra. Não vai rolar. Nem se deixe abater por mensagens materialistas que insistem que isto é tudo o que há. Não é. Você sabe disso.
Se está em Cristo, você já foi convidado para o casamento do Cordeiro. Nos maiores sofrimentos, nas maiores alegrias, aguardemos com santa expectativa. Vamos nos imaginar tomando lugar naquele grande dia. Até lá, pastor, como é que nós nos preparamos? Segundo João, outra vez, a noiva recebeu um vestido e a noiva se aprontou para o casamento. Não lhe parece contraditório? Não é. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus nos vestiu mesmo com sua justiça. É o que chamamos na teologia de justificação. Se estamos vestidos em Cristo, nós somos vistos por Deus como justos e santos nele. Mas não paramos na justificação, como consequência dela, como prova dela, como amostra dela. Nós vamos dela para a santificação. Ainda é obra do noivo, viu? Pois segundo Paulo aos Efésios, é o que ele está fazendo a cada domingo, nos preparando para apresentar a si mesmo um dia como uma noiva santa, imaculada, sem mancha e sem ruga. Mas agora nós temos participação. Não participamos na justificação, mas sim participamos na santificação. Para usar a linguagem da passagem, nós recebemos o vestido, mas ainda nos compete nos preparar para o grande dia. Não é o que as noivas fazem? Pensando no grande dia do casamento. Quanto elas investem de energia, de recurso e de tempo na preparação para aquele grande dia. Pense aí em maquiagem, em vestido, em dieta, em cabelo, em convites, em pessoas. É uma ilustração do que nós também precisamos fazer, queridos. Negativamente, nós precisamos lutar para nos afastar de toda tentação e para expulsar da nossa vida todo e qualquer pecado. Positivamente, nós precisamos nos esforçar para crescer na fé, na esperança e no amor pelo noivo, enquanto vivemos na expectativa de sua chegada. Isso tem a ver tanto com conhecimento, quanto com comportamento. Nós ouvimos, o linho fino são os atos justos dos santos. Então, se eu entendi corretamente, nós também nos preparamos para o casamento com o Cordeiro, vivendo para a glória dele. E eu não estou pensando em grandes realizações. Lembre-se disso, Deus não nos vê como o mundo nos vê. Deus vê e celebra uma vida comum, que se dedica a Ele nas pequenas coisas da vida. Durante a semana, enquanto eu me preparava para um encontro com alguns homens da igreja, um grupo de discipulado, eu me deparei pela segunda vez com a belíssima história de um diácono americano, afrodescendente, chamado Lawrence Doll. No seu funeral, a 10ª igreja presbiteriana da Filadélfia estava tão abarrotada como há anos não ficava. Carros enchiam as ruas, as cercanias da igreja, e a situação ficou tão grande que os vizinhos se perguntavam: o presidente está na igreja? Não. Era um diácono afrodescendente
de vida simples, porém piedosa. Ele não tinha muitos recursos, não teve muita instrução. Por toda a vida, de segunda a sexta, foi porteiro de um hotel da cidade. E aos fins de semana, foi diácono da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia. Então, por que a igreja estava tão cheia? 3 pastores participaram da liturgia e disseram: Ele nos levou a Cristo. Inúmeros irmãos estavam ali, porque aquele simples diácono havia investido tempo no discipulado e no crescimento deles. Muitos irmãos estavam ali pelo simples fato de terem sido recebidos na igreja no primeiro dia que vieram visitar por aquele diácono, sorridente, caloroso, hospitaleiro. Tudo isso, gente, para dizer o seguinte: você não precisa ser um presidente da república, não precisa ser o maior jogador de futebol do mundo, não precisa ser a jovem mais famosa do Instagram, para fazer ou viver para a glória de Deus. De novo, Jesus não é como o mundo. Ele não vê apenas os grandes feitos dos homens. Ele não só parabeniza quem tem milhares de seguidores. Ele vê tudo o que fazemos, por menor que seja, e se alegra com cada ato que realizamos, desde que seja feito para a glória de Deus. E ao fim, quando o casamento estiver pronto, Ele estará de pé à porta do santuário e nos receberá com: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vivamos para a glória do noivo, irmãos. Para terminar, nós precisamos cantar aleluia, porque o Rei Jesus está voltando. Ninguém vai dizer amém por isso? Eu vou tentar correr para a gente fechar esse capítulo, certo? Vamos ler do verso 11 ao 16. João nos conta que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muita coisa, obviamente, merece comentário. Mas tentando resumir, percebam, por exemplo, que João não vê mais uma porta no céu, através da qual ele podia subir. O que é que ele vê agora? O céu inteiro está aberto para a chegada do Rei da Glória. E de quem estamos falando, irmão? Ou quem é este Rei? Bem, em um verso aqui, João nos diz que este Rei tem um nome que só ele conhece. Mas em outros você ouviu. Ele é chamado de Fiel e Verdadeiro, de Palavra de Deus e de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a ideia? No mundo antigo, conhecer o verdadeiro nome de uma pessoa significava ter poder, domínio, autoridade sobre ela. Não vai rolar com Jesus. Por que não?
porque Ele é o fiel e verdadeiro. Os termos falam de Jesus como o novo e perfeito Adão. Palavra de Deus explica o meio através do qual Ele revela e executa a vontade do Pai. Rei dos reis e Senhor dos senhores nos avisam que mesmo que existam outros reis e senhores, Jesus é o maior e mais poderoso de todos eles. E por que é que Ele vem? Você também leu isso. Jesus vem para julgar e guerrear com justiça. Então notem, Ele não é mais o bebê indefeso de Belém. Como prometido em dezenas de textos do AT, Jesus vem como um guerreiro que vai julgar o mundo por seus pecados e maldade. Por isso, com olhos como chamas de fogo, nada escapa-lhe à vista. Ele vê todo e qualquer pecado. Por isso, diferentemente do dragão e da besta, em sua cabeça não há apenas algumas coroas, há muitas e incontáveis coroas. Por isso, Ele está acompanhado por um exército de anjos e homens santos. E por isso, Ele vai ferir as nações com uma espada afiada e governar sobre o mal com um cetro de ferro. Que os seus inimigos tremam diante desta notícia. E que se preparem. Eles também serão convidados a um banquete com Cristo. Olha só o que temos nos versos 17 e 18. João escreve: eu vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Trata-se de uma imagem simbólica que aponta para o juízo de Deus que será derramado sobre todos os seus inimigos. Ela faz um contraste com o casamento do Cordeiro, o que nos informa que Deus é glorificado tanto na salvação de um povo, quanto na condenação de um outro povo. E ela retrata o juízo de Deus sem preconceito. Notaram isso? Reis e seus cavaleiros, livres e escravos, grandes e pequenos, todos os inimigos de Deus estarão lá. Lá onde, Renan? Entre os versos 19 e 21, nós lemos para terminar: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Outra vez, estamos no que mais cedo João chamou de Armagedon. A besta do mar que representa o poder político dos homens, e a besta da terra que simboliza o poder religioso, bem como todos os reis e exércitos que são inimigos de Deus, se posicionaram uma última vez contra o Cordeiro e contra o seu povo. O curioso, porém, e este é o meu destaque: não há batalha aqui. Ao chegar, o rei simplesmente vence. É como já lemos no capítulo 14 deste livro,
E é como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, falando sobre o fim dos tempos: então será revelado o homem perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Não há batalha aqui. Depois dela, as bestas são lançadas vivas no lago de fogo, e todos os demais são mortos pela espada que sai da boca do Rei Jesus. Se lhe parece estranho, ofensivo demais, Jesus foi a pessoa quem mais empregou o fogo ardente para retratar a realidade eterna do inferno. E para ajudá-lo a lembrar estes que sofrerão como o juízo de Cristo, não foram empurrados para isso, de maneira voluntária, porque assim decidiram viver e fazer. Eles mesmos receberam sobre a testa e sobre o braço a marca da besta e de seu mundo inimigo de Deus. É difícil, eu sei, mas é a verdade bíblica, irmãos. E em vez de ficarmos chocados, como tantos crentes ficam às vezes, com a justiça de Deus derramada de maneira própria sobre aqueles que cometeram pecados contra Deus, eu e vocês deveríamos nos movimentar para pregar o Evangelho enquanto é tempo, antes que o Rei volte. A propósito, essa é a arma que o Rei usará para julgar o mundo, sua palavra, sua espada. E é também a arma que temos para chamar os que estão no mundo à salvação em Cristo. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais fortalezas? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento. Com que propósito? Torná-lo obediente a Cristo. Você entendeu, irmão? Isso é convencimento que salva do juízo eterno. Nós não fazemos guerra contra as pessoas. Os cristãos são da paz. Eles esperam em Deus, mesmo que sejam perseguidos, pisoteados. Eles creem que no último dia o próprio Rei fará vingança por eles. Então nós não fazemos guerra física enquanto cristãos. Por agora, por meio da palavra, a espada do Espírito, a arma poderosa do Rei, nós lutamos contra argumentos e levamos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso é pregação do Evangelho, irmãos. É conversa que termina com o Evangelho. É convencimento que leva um pecador a reconhecer que diante de Deus ele é culpado e que ele precisa, portanto, de um Salvador. Em um livro que está no seu boletim, e eu recomendo fortemente que você o adquira, uma mulher por nome de Rosaria Butterfield conta como veio ao Evangelho. É marcante, é poderoso, é belo de se ver. Antes de Cristo, ela era uma professora universitária, ateísta, lésbica e militante contra todo e qualquer cristão com quem se encontrava.
Ela vivia para defender o ateísmo e propagar coisas contra o Senhor. Foi quando ela fez um artigo que recebeu muitos comentários, apoio do seu próprio grupo, críticas dos cristãos. Entre os cristãos, chegou um e-mail para ela de um pastor presbiteriano. Ele não a criticou severamente, ele não a xingou, ele não a diminuiu, ele não a condenou. Ele simplesmente disse: fiquei curioso, gostaria de sentar com você para entender seu posicionamento. Ela ficou pasma. Um pastor me mandando um e-mail, me pedindo um momento para conversar sobre aquilo que eu escrevi, falando mal deles. Ela atendeu. Conheceu o pastor. Meses depois, foi à casa dele, conheceu a família dele. E por longos 2 anos, eles se encontraram muitas vezes. Fizeram inúmeras refeições. E enquanto comia, conversavam sobre todos os assuntos do mundo. Com respeito, com sinceridade, ele com firmeza e com amor. Foi quando ela, motivada pela amizade com esse pastor, decidiu ler a Bíblia com seriedade. E de início ela relutava contra toda a verdade de Deus, sem saber, obviamente, que o Espírito lutava por ela. Até que certa manhã de domingo ela levantou e não conseguiu mais resistir, gente. Ela lembrou-se dos textos bíblicos com os quais vinha lutando, pensou em Cristo, olhou para a cama, deixou a parceira para trás, foi para um culto na igreja presbiteriana, ouviu o Evangelho, se entregou aos cuidados de Cristo e nunca mais voltou para a antiga vida. Ela é casada com um pastor presbiteriano hoje, tem filhos e vive para escrever e pregar o Evangelho, para o bem dos pecadores que, como ela, estiveram presas em seus muitos ídolos também. Conversas regadas a comida e bebida, paciência, respeito, hospitalidade, oração, fidelidade e dependência do Espírito. Por que você não faz isso? Por que não notamos as pessoas com quem vivemos no prédio? Por que não nos apresentamos para servir aquela pessoa que acabou de se mudar? Por que não convidamos um amigo de trabalho para uma refeição em nossa casa com propósitos evangelísticos? Por que você não decide hoje aprofundar a conversa com os colegas de trabalho? Bem, nós não só assistimos futebol, irmãos, e política não é a única coisa importante da vida. O Evangelho é mais. Nós cremos que Ele, e não uma pessoa, Ele e não um governo, Ele e não uma ideologia. O Evangelho é poderoso para salvar o homem do juízo e da condenação eterna do inferno. Por que não falamos dele? Às vezes estamos mais preocupados com as trivialidades da vida e com outros assuntos que são importantes, mas não chegam nem perto da importância que tem o Evangelho. Nossos amigos e familiares precisam de Cristo. Você que está conosco nesta manhã, como convidado, você precisa desesperadamente de Cristo. Segundo o Apocalipse, só há 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que foram marcadas por Cristo, com seu sangue, e aquelas que foram marcadas pela besta inimiga de Cristo, por vontade própria. Você já foi a uma fazenda, já viu o gado marcado? É isso. Ou somos propriedade de um rei, ou somos propriedade de um falso rei.
Não faz diferença, pastor. Faz aqui e muito mais eternamente. O falso rei vai ser lançado num lago de fogo, vivo. O que significa que ele vai passar a eternidade sofrendo. Todos os que forem marcados por ele o seguirão. Vamos ouvir sobre isso no próximo domingo. Então você precisa escapar do juízo de Deus. Por mais feio que lhe pareça, por mais estranho que lhe soe aos ouvidos, é a mais pura verdade e é o nosso maior ato de amor por você, lhe dizer a verdade. Escape por sua vida. Venha a Cristo. Pois como ouvimos, ele virá em breve como um rei guerreiro, que não vai deixar escapar absolutamente nada nem ninguém. Os que estiverem marcados com a marca deste mundo seguirão o mundo para o lago de fogo. Mas ainda é tempo de lembrar e de crer no Rei da Glória que antes veio, nasceu de uma virgem, viveu uma vida reta, foi pendurado na cruz do Calvário não para se tornar um herói de guerra, um revolucionário político, um mestre de amor, não. Para ser o que a Bíblia chama de propiciação, uma oferta litúrgica, santa e pura, que pode aplacar ou resolver a ira de Deus contra o mal que está em nós. E enquanto isso, pode derramar graça, perdão e salvação eterna aos que creem. Creia. Vai ser fácil, pastor? Vai não. Essa professora de quem eu falei perdeu o emprego por Cristo. Perdeu a amizade da parceira com quem viveu e de todos os amigos do círculo anterior a Cristo. Foi excluída, empurrada para as margens, como acontece aos crentes. Mas ela também ganhou novas amizades, novos amores, uma nova família. Então você pode sofrer se vier a Cristo, eu não vou mentir para você. Mas você também vai ganhar um povo que se reúne todos os domingos para cantar aleluia, aquele que nos deu salvação gratuita em Cristo. Venha a Ele e escape por sua vida da condenação eterna.